Para conversar um pouco mais sobre esse julgamento, a gente recebe aqui no estúdio o jurista Edilson Molgenot Bonfim. Muito bom dia. Bom dia, Ana. Doutora, a repercussão negativa que esse caso teve no mundo todo e também para a imprensa de uma forma geral pode dar uma conotação política a esse julgamento? E quais as lições que o massacre do Carandiru deixam para o Brasil? Pode, evidentemente, dar uma conotação política. E já dá. As pessoas tratam deste fenômeno, desta ocorrência, do ponto de vista sociológico, histórico, filosófico e também jurídico. E tudo isto é política. A pergunta é, por que ocorreu, por que a rebelião, por que as mortes e qual a resposta que a justiça pode dar? A justiça já mostra uma grande ineficiência. A justiça, ou melhor dizendo, o Estado. Nenhum Estado pode ser reputado eficiente quando mais de 2 décadas depois, mais de uma geração depois, considerando-se que uma geração antigamente era tida por 15 anos, hoje eu diria são 10 anos, se passa uma geração, quase que 2 gerações depois, vem a dar uma resposta. Esta resposta será satisfativa e à altura do episódio? Tenho grandes dúvidas, seja pela ação do tempo, seja pelas limitações da investigação que foi feita, seja pela limitação que a própria justiça impõe hoje ao trabalho de acusação e de defesa. Porque 2 décadas depois, a sociedade alterou os seus valores, as provas sofrem, então, uma perquisição maior, a testemunha não necessariamente se recorda aquilo que houvera dito tanto tempo antes, e um testemunho absolutamente exato, depois de 2 décadas, seria motivo, inclusive, de suspeita, porque ninguém retém nas cores da memória aquilo que a ação do tempo já provou ser mais eficaz para provocar o desaparecimento. Doutor Edilson, o que o senhor acha que levou, ou foi a principal causa para essa demora, grande demora, né? Você falou no processo de investigação, o processo de investigação acabou durando mais ou menos 1 ano, né? Até que fosse oferecida a denúncia ao Ministério Público. Mas, na verdade, desse momento da denúncia e até a pronúncia do juiz, levou-se mais de 10 anos, né? Quer dizer, a justiça demorou muito. Foi a burocracia, foi a quantidade, foram os números gigantescos desse processo, quase 500 testemunhas, provas testemunhais sendo ouvidas, 57 volumes, 50 mil páginas. Correto. Agora, justiça tardia é injustiça manifesta. E justiça apressada é justiça atabalhoada, também não é boa. Ora, por que a investigação levou só 1 ano? Talvez se a investigação tivesse levado 2, 3 anos, tivesse sido feitas as perícias balísticas, que se reclama que não foi feito, talvez esta justiça que vem a ocorrer 2 décadas depois fosse mais facilmente executável. Então, ao lado da questão temporal, que não nos cabe perguntar por que 57 volumes e não 353? Ora, o que sobra de essência nisto, e nós veremos, é muito pouco de prova testemunhal. Será muito pouco de interrogatório. Houve manobras, com certeza, está no direito à defesa, de postergar o julgamento. Não há nenhum interesse que se passe o julgamento, por parte da defesa, de regra, na proximidade do fato ocorrido, porque aquilo está muito candente na memória e, portanto, na memória dos jurados. Mas o que se chama a atenção é, um fato desta dimensão, se argumentou, por exemplo, que não havia condições de se fazer a perícia balística, e, portanto, então, tudo foi encerrado em 1 ano. Talvez se tivesse demorado um pouco mais com estas conclusões, nem sei se nós levaríamos tanto tempo. Ou se tivesse levado esse tempo para o julgamento, a justiça viria com mais segurança. Problema do sistema processual também. Temos uma pluralidade de recursos, temos um sem número de modos de fazer postergar o julgamento, fazendo com que nós, então, entreguemos a chamada prestação jurisdicional a destempo. Doutor Edilson, e dada essa quantidade de réus e testemunhas, como é feita a avaliação de cada caso nessa questão dos réus? Porque eles estavam em conjunto e teriam cometido o crime juntos, né? Como é que é feito o julgamento de cada um? Depende da patente, por exemplo, isso é levado em conta? Porque tinha tenente, sargento, cabo, soldado, isso é levado em conta no momento da decisão? Não, pode ser levado em conta se alguém ordenou. Uma coisa é ordenar a invasão de um local, a outra coisa é ordenar a morte. São 2 situações diversas. Quando um juiz assina uma ordem de despejo de uma área indevidamente ocupada, ou quando o juiz assina
uma ordem de reintegração de posse, o juiz só está assinando isso, reintegre-se a posse ou se promova o despejo, mas não está mandando ninguém matar. Então, uma coisa é, uma ordem, por exemplo, invada-se aquele local, entre lá e coloque ordem na casa. Isto é uma ordem. Ele não pode ser, este juiz ou quem determinou esta ordem, ser responsabilizado pelo chamado excesso de mandato ou desvio da finalidade do mandato. Se quem entrou para simplesmente botar ordem na casa deliberou executar e matar, a ordem não era esta. Bom, aí nós perguntaremos, houve ordem para entrar? Sim, houve ordem. Havia necessidade de se entrar naquele local? Dizem os juízes que foram lá e deram um documento posterior, 3 juízes desembargadores que hoje testemunharão, dizem, havia necessidade de entrar. Porque se não entrasse, talvez a coisa fosse muito pior. Agora, podia matar? Evidentemente que não podia matar. A pergunta é, quem matou? Aí pouco importa a patente. Vai se perguntar, alguém ordenou a morte? Se não ordenou, quem deliberou, esponte própria ou por sua própria vontade matar? Quem matou e quem concordou com isso? O artigo 29 do Código Penal, que é quem trata disso, trata da chamada teoria unitária. Não se questiona se foi um mero partícipe ou se foi coautor. É um trabalho comunitário. Todos aqueles que participaram de uma ação responderão por ela, veja bem a palavra mágica, na medida de sua culpabilidade. Vale dizer, quis matar, responde por morte, ainda que não tenha atirado. Não quis matar, não pode responder por morte. Esta é a grande e difícil pergunta a ser respondida. Quem quis matar quem? Porque evidentemente não se pode atribuir culpa a quem não tenha. É justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Esse deve ser o grande debate desse julgamento. Quem matou quem e como individualizar as condutas? Se não existe prova, não existe testemunho ocular e também não existe prova balística. Dificílima pergunta a ser respondida. Grande desafio não é do Ministério Público, é da Justiça de dar uma resposta adequada. Porque cobra a sociedade que exista uma acusação, como cobra que exista uma defesa. Tudo isso repousando sobre a decisão do jurado. Aquilo foi um movimento que nós podemos considerar até multitudinário, ou seja, não é a psicologia de uma só pessoa, mato ou não mato. É produto de uma circunstancialidade, porque não basta dizer que os PMs são treinados. Eles são treinados para ações, teoricamente, são treinados para algumas ações, mas nunca ninguém treinou para uma rebelião como aquela e nunca ninguém foi treinado para enfrentar uma situação como aquela, tanto que é um episódio único, felizmente, na história do Brasil, que restou 111 mortes. Então, como individualizar as condutas? Se não individualizar as condutas, nós não podemos fazer aquilo que se diz pescar de rede, ou seja, não são todos culpados ou não só porque estavam lá. Nós temos que saber qual a responsabilidade de cada um. Disso já nos evidencia que os promotores de justiça, idealistas como são, podem, diante de alguma fragilidade probatória ou diante de restarem em dúvida sobre o comprometimento psicológico de alguém, dizer o seguinte, este eu peço absolvição. Pode o promotor de justiça pedir absolvição do júri? Pode, de 1, de 2, de 3 ou de todos. O júri dirá, depois dos debates, quem mereça ou não ser culpado. Julgamento dificílimo, né? Julgamento interessante, onde o júri também é julgado pela sociedade, porque os jurados vão julgar os representantes da sociedade que eram os PMs. E neste momento são eles os jurados que julgarão e também estarão sendo julgados. Tá certo, conversamos com o jurista Edilson Mogenot. Bonfim, muito obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia.